Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. A gente se encontrou lá na aula 4, falando sobre evolução. E a gente já chegando aqui na reta final, aí na aula 17, a gente vai falar desse tema aqui, ó, que está super atual, né? É super importante e necessário, principalmente no contexto atual que a gente está vivendo, que é justamente sobre natureza, conservação e destruição. Então, a gente está entrando nessas aulas agora que falam sobre as leis de Deus. E aí, essa também são duas leis que são importantes para a gente estar entendendo, absorvendo e principalmente colocando em prática. Mas aí, dentro dessa atualidade toda, desse momento que demanda tanto essas discussões, né? Eu já trago para vocês alguns acontecimentos que estão super quentes aqui acontecendo nesse momento, né? A gente está tendo várias coberturas sobre essas mudanças climáticas, a gente vê o tempo todo noticiários, na internet. Acabamos de ter agora a COP26 lá em Glasgow, onde tiveram algumas negociações. Nem todas as negociações avançaram como esperavam, mas alguns avanços. Ondas de calor, frio e seca ao longo das estações de 2021, causa do aquecimento global, será? Sobre a importância e a necessidade das fontes renováveis, né? A eólica, a solar, e o potencial que elas têm para poder abastecer de forma as grandes cidades no mundo. Já temos alguns pontos também negativos, né? Que já começaram a fazer as medições e os índices de CO2 na atmosfera já estão retornando aos patamares que existiam antes da pandemia, né? No início da pandemia, não sei se vocês se lembram, começaram a perceber que a atmosfera começou a ficar mais limpa, porque justamente estava tudo parando, várias pessoas tirando fotos, olha, eu não conseguia ver aquele horizonte dessa forma, porque a poluição acabou diminuindo pelo volume de carros, da indústria ter diminuído. Mas já estamos também voltando, então já começa a entrar em um ponto de atenção. O aquecimento global está alterando o tamanho dos pássaros na Amazônia, indica estudo. No Reino Unido, né, eles estão com uma expectativa de, nos próximos 15 anos, mais ou menos, que toda a sua energia elétrica seja proveniente de fontes renováveis, né? Mas agora, no dia 19, saiu essa notícia, né, que o Brasil registra o desmatamento recorde na Amazônia dos últimos 15 anos. Então, assim, em alguns momentos parece que a gente está avançando de forma positiva, mas ainda tem muito que se fazer, e aí é o papel nosso como espírito vivendo nessa sociedade. E aí eu pergunto para vocês, será que a gente está no caminho certo? O que vocês acham? Acho que não? Você acha que, assim, que a gente não está no caminho certo, mas a gente está, pelo menos, passando, dar um olhar diferente para essas questões? Está começando a se preocupar, né? Mais isso do que uma preocupação mesmo com cuidar do meio ambiente. Eu penso que é mais por conta das consequências que a gente já está vivenciando. É verdade. Esse é um ponto, né? Infelizmente, acho que nem toda tentativa de mudança, de melhoria ou preocupação, ela é 100% focada, né, na consequência da causa, né, mas na consequência que isso pode trazer ou economicamente, mas de toda forma acaba surtindo algo positivo, né? É o que eu sempre falo, a gente tem diversas campanhas de empresas, da própria indústria, que fala sobre implementação de fontes renováveis, de um desenvolvimento mais sustentável, e a gente sabe que, infelizmente, tem toda uma questão econômica por trás que move esse pensamento, mas, como consequência, acaba gerando um impacto positivo, né? Pelo menos, ainda que não sendo o foco final, mas a gente consegue ter um resultado positivo com essas medidas. E eu pergunto para vocês, será que ainda dá tempo, né? Será que ainda dá tempo de a gente reverter, né, esse eminente desequilíbrio? Será que a gente ainda está no tempo aqui ou a gente já perdeu o controle e aí agora é só ladeira abaixo? Importante ponto. A questão da pandemia. Porque se durante a pandemia, quando parou tudo, teve uma melhora na qualidade do ar e tudo mais, então quer dizer que ainda é possível reverter. Sim. Não, importante. Bom ponto aí.
Eu também acredito que sim. Tem mais um comentário aqui. Bom dia. No passo que a pandemia mostrou isso pra gente, né? Que é possível a gente ter uma qualidade melhor, uma qualidade do ar melhor, por exemplo. Mas isso aconteceu porque estava não tudo parado, mas a maior parte das coisas estavam paradas. A maior parte da indústria estava parada, não tinha tantos automóveis em circulação. Mas a gente não vai conseguir viver assim para sempre. Então, eu fico realmente... Essa é uma questão que me incomoda muito assim no meu dia a dia. Eu fico realmente me perguntando isso. Será que a gente consegue realmente reverter? Porque a tendência é aumentar consumo, aumentar indústrias. Países em desenvolvimento querem mais indústrias, mais consumo, mais uso de... Então, assim, não sei, porque a gente não vai viver para sempre, como você acabou de mostrar, né? A gente está voltando a ter uma vida social e já está aumentando esses números. Sim. Então, não sei te responder essa pergunta, não. a gente vai discutir isso aqui hoje, a gente vai ver, né? Inclusive, aí só a gente abrindo parênteses para falar essa questão da pandemia, né? Mas eu acho que, ainda que a gente retome algumas atividades como estavam ocorrendo antes, mas acho que nos pôs assim, a muita reflexão. Principalmente, acho que a questão do consumo. Eu mesmo passei um ano que eu não comprei uma peça de roupa e eu consegui sobreviver, não precisei sair nu na rua, porque, assim, às vezes a gente está consumindo de forma desnecessária. Eu acho que esse é um ponto-chave que impacta tanto na questão da extração da matéria-prima, da forma que é produzida e o descarte desse material. Então, acho que, assim, ainda que a gente não chegue no ideal, mas acho que a gente sai de forma diferente, né? Pelo menos com alguns pensamentos. Beleza? Vamos lá. E aqui eu pergunto, qual é a parte nossa nessa história, né? Será que a gente está acostumado sempre a terceirizar e falar que isso é coisa do governo, as ruas estão sujas por causa da prefeitura que não provê aí um sistema de limpeza eficiente, ou a gente também tem parte nisso tudo, né? A gente reclama muito e terceiriza muito a responsabilidade quando nós somos responsáveis também por todo esse impacto que a gente acaba gerando no meio ambiente. Não é culpa do governo, de 1, 2, 3, não. É de toda a sociedade. Nós somos responsáveis e partes desse processo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, viu? Fique à vontade. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo hoje. Acho que esse assunto assim, depende bastante da contribuição de vocês também. Mas vamos lá. Mas aí, quais são os objetivos hoje da aula, né? É mostrar a importância de que se preservar a natureza e de modificá-la de forma harmônica, né? Que é os conceitos de ecologia, sustentabilidade que a gente vai passar. O uso das fontes de energia e suas consequências e riscos, né? Mostrar o significado da lei de conservação, o significado da lei de destruição e os recursos naturais escassos e as necessidades ilimitadas. Esses são os objetivos específicos e, de forma geral, a ideia aqui é a gente perceber que o meio ambiente que vivemos nos acompanhará em nossa jornada evolutiva, cabendo nos transformar equilibradamente. E aí que acho que é o ponto-chave. Quando a gente passa a ter o olhar do espírito e não mais do personagem, tudo que a gente modifica no ambiente aqui, ou de forma positiva ou negativa, nós vamos estar lá na frente, de novo, reencarnando nesse mesmo ambiente. A gente não desencarna aqui e acabou, desencarna, vamos para outro local e deixa aqui o ambiente impactado, né? Então, assim, a gente tem que passar a ter essa preocupação não só para o momento atual, mas para gerações futuras, né? Sendo que essa geração futura também vai ser a gente, né? Em outros momentos de reencarnação. E é essa a importância da gente cuidar agora e passar a ter uma visão diferente dessa sustentabilidade. Certinho? Mas vamos lá, né? Só passando rápido aqui das leis de Deus, né? A gente já viu trabalho e progresso, liberdade e igualdade na sociedade. Estamos hoje falando sobre natureza, conservação e destruição. E aí vai ter essas próximas aulas aí da família e energia sexual. E eu trago um texto do livro de vocês aqui, do Conhecendo o Espiritismo, que Adenauer diz: da mesma forma que a conservação, a destruição, leia-se transformação, é necessária para a própria evolução da vida. Velhas estruturas devem dar lugar à nova. Então, é a questão de... Tem a transformação, né? Ela precisa ocorrer para que você tenha o avanço da própria matéria. Da mesma forma, nós, como espíritos, a gente precisa também nos transformar. Então, a gente muitas vezes destrói alguns paradigmas para entrar novos paradigmas. Então, essa transformação ela ocorre todo o tempo e ela é necessária. Do ponto de vista da reencarnação, deve-se ter a consciência de que nós mesmos herdaremos a Terra, que é justamente o que a gente estava falando agora há pouco.
E aí encontraremos com consequências das atitudes que tomamos em relação ao meio ambiente hoje. Então, tudo que a gente tem feito hoje aqui no meio ambiente vai repercutir nessas gerações que vão ser nós mesmos que vão estar vivenciando. Mas vamos lá falar agora, entrando no tema da ecologia e sustentabilidade. Pensei que fosse o meu. Vamos para as definições aqui. Ecologia, né, é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si, com o meio orgânico e inorgânico no qual vivem. Então, é toda essa relação aqui, que é a participação nossa, onde nós fazemos parte também, é estudado pela ecologia. E o que é sustentabilidade? A sustentabilidade é esse conjunto de ideias, propostas, ações, práticas e cuidados com o meio ambiente, com as diversas culturas e também com o desenvolvimento social justo e coletivo. Então, não é só o meio ambiente, né? Envolve outros critérios. E a sustentabilidade ela se baseia basicamente em 3 pilares, né? Que é o econômico, é o social e o ambiental. Então, para que você tenha a sustentabilidade de fato sendo implementada, você tem que ter a preocupação do ponto de vista econômico, como é que vai ser esse desenvolvimento social e o impacto do meio ambiente. Se um desses 3 aí não for atendido, precisa ser revisto, porque a sustentabilidade aí não depende desses 3 pilares. Mas vamos lá, né? A gente, quando eu falo que esse é um assunto que está bastante evidente, é um assunto que começou a ser discutido ao longo da história, muito recente, né? O ser humano gerou, ainda que o impacto no meio ambiente, muito pouco significativo, né? Quando a gente volta para 1.500, 1.600 anos atrás. E aí, mais recente, quando a gente começa a entrar na era da Revolução Industrial, a primeira, a segunda, aí o impacto começa a aumentar, a gente começa a ter um crescimento da população também. Mas esses conceitos, essas discussões, elas começaram muito recente, né? E aí, em 72, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas, né, sobre o meio ambiente, começaram, de fato, a surgir essas discussões e algumas medidas para serem tomadas pelos países. Foi nesse momento que surge o conceito da sustentabilidade, o princípio da preservação do meio ambiente, né, e aí a definição do que é ecoeconomia. É justamente a atenção para os recursos da natureza, dando um olhar que eles são finitos. Porque até então a velha economia olhava como se fosse assim, olha, os recursos são infinitos. Então, assim, a gente pode extrair, prever o crescimento econômico, porque a gente vai ter isso disponível a todo momento. Mas é nesse momento que a gente começa a dar um olhar diferente e falar, não, esses recursos eles têm um tempo, né? E tem um limite, e a gente não pode considerar isso de toda forma. E essa economia tem que agora prever esse limite dos recursos. Então, não pode prever mais o recurso de forma infinita. Em 87, né, um relatório de Brundtland, surge o conceito do desenvolvimento sustentável, né? Eles ampliam um pouco mais, e o desenvolvimento que procura satisfazer a necessidade da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, assim, eu tenho que viver agora, utilizar o meio ambiente de forma consciente, né, de forma sustentável, para que eu garanta às próximas gerações que também desfrutem da mesma forma que a minha, que eles não sofram com limitações ou impactos que eu estou gerando aqui agora. Então, essa é a ideia principal do desenvolvimento sustentável. E aí, de forma geral, qual é o nível satisfatório de desenvolvimento, né? É o olhar, como tinha comentado, socioeconômico, realização humana e cultural e a preservação dos recursos da terra e das espécies. Mas vamos lá, dando seguimento, né? Surgiram as primeiras 3 diretrizes aqui no Programa das Nações Unidas, em 1990, que foi, né, o desenvolvimento das pessoas, que a ideia era ampliar a capacidade, oportunidade e direito de escolhas individuais. Então, a primeira diretriz, ele direciona o desenvolvimento das pessoas. A segunda diretriz é o desenvolvimento para pessoas, né? É riqueza produzida por uma nação, seja apropriada equitativamente a cada indivíduo. E aí a gente volta àquela aula sobre trabalho e progresso, que a gente fala sobre a questão da desigualdade social, a má distribuição de recursos e renda. Então, isso também é uma das diretrizes do desenvolvimento sustentável.
e o desenvolvimento pelas pessoas, né, que incentive a participação ativa dos indivíduos e da comunidade. Para você ter isso aqui tudo, você não pode deixar de fora a própria sociedade, tem que ter uma participação de todos. Todos fazem parte dessas metas, né? Esses objetivos só serão alcançados com o envolvimento de todas as partes envolvidas. Mas aí, em 92, na Rio 92, a Eco 92, acho que vocês lembram aqui, foi adicionado mais uma quarta diretriz, que aí agora entra a questão da proteção ambiental, né? Como parte integrante do processo de desenvolvimento, não como uma parte isolada. Então, todo esse contexto social de desenvolvimento tem que levar em consideração também os aspectos ambientais. E, por fim, em 97, no primeiro encontro de Kyoto, a definição das metas de redução das emissões de gases de efeito estufa para os países desenvolvidos, que é o que hoje a gente também tem discutido ainda bastante, né? Conseguiram reduzir, mas sempre passam dos limites que tinham sido estabelecidos como meta e sempre tem um reajuste dessas metas aí de emissão. E aí é sempre aquela confusão, né? Tem país que assina, tem país que fica de fora, tem país que se compromete, tem país que... Então, assim, é aquela briga do olhar econômico, do interesse econômico de crescimento individual de cada nação, visto ao contexto geral, que é a condição do meio ambiente, né? Que todo mundo está inserido nesse ambiente. Em 2015, né, lá na ONU, ocorreu essa reunião, né, dos líderes mundiais para discutir justamente esses objetivos da Agenda 2030, né, que são algumas metas, são 17 metas, que aqui envolvem, né, a questão da erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, aí fala da parte das energias renováveis, a forma de consumo. Então, são 17 metas que foram estabelecidas aí para serem atingidas até 2030. A gente sabe que isso seria, né, o mundo ideal se a gente chegasse em 2030 com isso tudo ajustado aqui. Mas acho que a importância da gente trazer isso aqui é que, assim, está havendo a discussão. Acho que essa discussão não precisa e não deve ficar somente dentro de uma sala com esses líderes. Acho que essa discussão tem que estar aqui, ó, com a gente tem que participar, né? A gente tem que discutir, a gente tem que debater esses assuntos e, melhor do que debater também, a gente agir, né? Não ficar só dependendo, a gente precisa agir, entender e participar também dessas discussões. Mas é importante que estejam ocorrendo essas discussões, porque pelo menos levanta uma bandeira de alerta, liga aquela luzinha ali para que a gente esteja atento, né? Mas vamos lá, dando seguimento. E aqui eu trago, né, um gráfico que mostra justamente como é que, ao longo dos últimos séculos, o crescimento da concentração de CO2 na atmosfera, né? Então, a gente vê aqui que, nessa era pré-industrial, né, esses 278 partes por milhão aqui, eles vieram basicamente constante ao longo da história, porque o impacto que o homem gerava ali naquele momento não era ainda tão significativo. Mas, chegando aqui, ó, nos anos 1900, no início do século passado, você começa a ter um crescimento, e a partir daqui, ó, de 1960, você começa a ter um crescimento muito mais exponencial, né? Chegando nos patamares de hoje, quase dobrando a concentração de CO2 na atmosfera, registrada 200, 300 anos para trás. Só que aí, associado a esse crescimento, a gente tem aqui, ó, o período da primeira Revolução Industrial, né, que começa e termina aqui mais ou menos em 1850. Aí a gente começa a segunda Revolução Industrial, que vai ali até mais ou menos 1940. Né, você já começa a ter aqui, nesse período, um crescimento dessa concentração. E a terceira Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica que a gente está vivendo hoje, aqui, ó, pegando essa parte, justamente dando esse crescimento mais acentuado dos níveis de concentração de CO2. Atrelado a isso também, a gente começa a ver aqui o crescimento populacional. Então, ali por volta de 1800, a população estimada no mundo era de 1 bilhão de pessoas. Levou mais ou menos 120 anos para essa população dobrar. Então, no início do século passado, a população mundial atinge 2 bilhões de pessoas. Aí, já em um espaço mais curto, de 40 a 50 anos, dobra essa população para 4 bilhões. E em 2010, atingimos 7 bilhões. E já estamos hoje com 7,8. Provavelmente dentro de mais uns 3, 4, 5 anos, a gente bate os 8 bilhões. Então, assim, o planeta Terra é o mesmo, né? Os recursos são os mesmos que estão aqui, só que
a população começa a crescer. Se a gente não tem um controle, né, não tem um trabalho de eficiência, de extração desse material, se a gente utiliza o tempo todo de forma inconsequente e gerando esse impacto, vai chegar um momento que vai agravar, a gente vai entrar em colapso, a gente não vai ter condição de suprir as necessidades de uma população crescente. E a gente vai discutir esse ponto também mais adiante na aula. Certo, pessoal? Estou falando aqui, fique à vontade, viu, para vocês acrescentarem, perguntarem alguma coisa. Mas vamos lá. Bom, o homem como produto da natureza, né? Vamos fazer aquela recapitalização aqui da aula 4 para mostrar justamente o quão parte nós somos desse meio ambiente, né? A gente viu na aula 4 lá que na evolução, o princípio espiritual, ele vive experienciando ali na matéria bruta, aí vem no reino vegetal, utiliza de corpos animais para o seu crescimento espiritual, né? Quando começa a vivenciar os corpos humanos, é quando já constitui como espírito. Mas toda essa matéria que é utilizada e experimentada pelo princípio espiritual, ela é parte desse meio ambiente, né? Isso aí é tudo tabela periódica aqui. Então, todos os elementos que estão aqui no nosso corpo, eles se reciclam e se renovam aqui, fazendo essa troca com o meio ambiente. Então, assim, é como se fosse um sistema aqui fechado, onde esse princípio espiritual ele vai se desenvolvendo e crescendo utilizando desse meio. Então, somos a natureza, né? Feito dos elementos da natureza. Somos não espíritos, né? Mas somos como matéria, né? A gente utiliza desses elementos, né? A perspectiva do espírito e do corpo físico, esse crescimento, a evolução. Então, o tempo todo nós estamos fazendo e vivenciando esse meio ambiente aqui, desde quando o princípio espiritual até o momento atual como espíritos utilizando corpos humanos. O homem como senhor da natureza. E aí aqui vem a questão principal da responsabilidade que nós temos, né? Porque quando a gente fala ser um homem senhor da natureza, é como se a gente tivesse alcançado o poder de dominar isso aqui tudo, mas não é bem nesse ponto de vista, né? Aí Adenauer nos traz que cabe ao ser humano, pelo seu grau de inteligência em relação aos seres vivos, transformar harmonicamente a natureza, buscando seu equilíbrio e sua manutenção. Ele é o senhor da natureza, pois é o único que pode alterá-la radicalmente. Então, somos hoje a única espécie que tem condição de ou reverter ou destruir de forma completa o planeta Terra. Então, assim, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade, dado a esse conhecimento que e esse potencial que nós temos hoje de modificar e transformar o meio ambiente. Então, a gente precisa ter consciência de cada ação que a gente faz aqui a partir de agora e o impacto que isso gera no todo. Ainda seguindo sobre esse ponto de vista, né, a natureza é um ambiente no qual o espírito exerce o aprendizado necessário à sua evolução. Preservar esse ambiente é fundamental ao progresso e à continuidade das gerações futuras. O ser humano não deve apenas cuidar do meio ambiente externo, mas também da outra metade do ambiente, que é o interno. E aí, o que é que vocês acham do que seria, né, além desse externo, o interno, que a gente precisaria cuidar, do ponto de vista de vocês? Quem se arrisca? Pode falar, pessoal. Deixa eu tomar alguém aqui, aproveitar e tomar água. Valendo um ponto. Aqui, ó. Valendo ponto. Bom dia. Desculpa pelo celular, gente. Nada, tranquilo. Não, eu achei super interessante essa aula desde o momento em que eu li o texto para vir, né? Porque eu não vou mentir para ser legal. Eu achava assim, eu vou fazer o que eu posso aqui e aí as gerações futuras que tomem conta dessa história. Eu não tinha me dado conta não tinha pensado racionalmente de que é para aqui mesmo que eu vou voltar e isso aqui vai estar gradativamente pior se eu também não impactar. Uhum. Então, assim, primeiro foi assim, aquele alerta quando eu li o texto, né? E eu acho muito interessante quando você traz isso, porque, assim, se eu não tenho essa descoberta que vem de dentro para fora,
né? De fora para dentro não vai rolar nada. Então, assim, essa primeira transformação, eu acho que é bem essa elucidação que no meu caso, eu tive ao ler o capítulo e chamar a atenção, caraca, não é bem assim, coitado do meu filho e dos meus netos, que era assim que eu pensava, né? Meu filho tem 22 anos, eu falo assim, meu Deus, o que vai ser dos netos, dos filhos de Tavim e tal? Mas não é bem assim, né? E isso me leva à primeira aula, né? Que é a questão da gente pensar o que é o espiritismo, é você ter essa consciência de que é uma coisa imortal. E para mim essa aula é a materialização da primeira aula, que é me trazer essa consciência de que tudo, inclusive o meu ambiente, depende dessa minha transformação interna para eu impactar positivamente, que era o meu ponto. Perfeito aí, você resumiu super bem aí. É exatamente essa aqui a ideia, né? Primeiro é a gente passar, né? Que é um dos objetivos principais da aula, a gente se enxergar como espírito imortal. E quando a gente passa a dar o olhar do espírito, a gente começa a tanto lidar com os problemas do dia a dia, as questões todas de uma forma diferente, com um olhar mais maduro, né? E se enxergar também em momentos futuros, que você não se resume só a esse personagem de agora vivendo esse momento. Você é muito mais do que isso, né? O personagem morre aqui e a essência nossa, que é o espírito, ela continua vivendo outras experiências, tanto fora da matéria como na matéria. E aí, quando a gente relaciona justamente com essa questão do meio ambiente aqui, que é o planeta que a gente tem reencarnado, e a gente está vivenciando as nossas experiências, todo cuidado também é necessário justamente por isso, né? Quando a gente amplia esse olhar e saindo só do personagem que está aqui, tipo, vou usar, vou largar aqui mesmo, vai ficar para quem vai ficar depois aí, não, porque eu vou estar vindo ocupar também esse lugar. E aí eu preciso cuidar dele, deixar da melhor forma possível. Mas, assim, não é também para a gente ter um olhar egoísta, que só... Eu estou pensando só em mim. Não, mas eu tenho que pensar no todo, no coletivo. Eu tenho que deixar um lugar bom para mim e para os outros espíritos que também vão vivenciar aqui. Mas é fantástica a sua definição. Bem isso mesmo. Alguém quer mais adicionar algo? Como? Alguém quer mais um ponto? Então, vamos lá. Aí vamos, agora saindo dessa parte, né, da sustentabilidade, que a gente viu aqui agora, vamos entrar sobre o uso das fontes de energia, né, e suas consequências e riscos. A gente classifica de diversas formas essas fontes de energia. A gente pode classificar como elas renováveis e não renováveis, né? E aí, nas renováveis, são aquelas os quais os recursos eles são inesgotáveis, ou seja, temos eles disponíveis a todo tempo, e aí eu trago a questão da energia eólica, da hídrica, da geotérmica, a solar, a biomassa, porque você consegue em curto tempo, né? Ou elas são inesgotáveis, ou em curto tempo você consegue repor o recurso que proveniente que vai gerar energia. E do outro lado, elas têm as não renováveis, que é justamente petróleo e derivados, carvão mineral, energia nuclear, gás natural. A nuclear, abro um parêntese aqui, por conta assim, a gente tem uma quantidade finita do recurso, mas com quantidades pequenas você consegue gerar uma energia muito grande. Então, você teria uma utilização desse recurso muito extenso, mas ela se enquadra ainda assim como um recurso não renovável. Podemos classificar também como emissão de poluente na geração. Então, aí a nuclear passaria para o lado da geração limpa, né? Porque você não tem nenhum tipo de emissão, nenhum tipo de poluente na geração da energia, o problema todo da nuclear. E aí é uma limitação ainda do espírito, falando do intelecto, do conhecimento. A gente ainda precisa dominar de uma forma mais segura a fonte, a usina, né, nuclear. Então a gente ainda fica submetido a alguns riscos. A gente vai falar sobre alguns acidentes que ocorreram na história aqui. E aí o problema da nuclear passa a ser já os resíduos, né? Mas a sua geração de energia, inclusive, é uma das melhores que tem no ponto de vista de impacto no local, a área ocupada para a quantidade de energia que está sendo gerada. Você ocupa um espaço muito menor do que outras fontes, você impacta muito menos o meio ambiente e você polui pouco para gerar uma quantidade maior de energia. Mas aí entra a questão do risco que ela tem em caso de acidente.
Acho que do risco e também de uma ideia sobre energia nuclear que vem muito de Hiroshima e Nagasaki, da utilização na Segunda Guerra Mundial e tal. Então, traz a questão da ideia da morte mais do que da ideia da vida, né? Quando você fala de energia nuclear. Isso. A gente vai falar isso mais à frente, que é justamente o mau uso, né, da tecnologia. A gente consegue alcançar um conhecimento tecnológico, uma possibilidade, e como eu estava explicando, né, assim, tem fontes que elas geram, cada um gera impacto, principalmente quando a gente fala da geração proveniente de derivados de petróleo, carvão mineral. A gente tem uma eliminação de poluentes muito grande, né? Desde a extração até a geração. E aí a gente alcança o conhecimento de uma fonte que você consegue, com uma quantidade pequena, você consegue gerar bastante energia, suprir a necessidade, a demanda, de forma muito mais ampla, mas a questão do próprio espírito em evolução, que ainda não está moralmente evoluído o suficiente, acaba desviando muitas vezes essa tecnologia para o uso e o emprego de uma forma que impacte, né, assim, de uma forma negativa, né, na sociedade, que é o uso, por exemplo, para as armas nucleares, exatamente. A gente vai falar sobre isso aqui, mas é um dos pontos negativos que, infelizmente, a gente ainda precisa lidar. Mas eu não gosto muitas vezes que acaba ficando quase uma armadilha a gente dar essa justificativa. Mas a gente está vivendo isso hoje aqui porque o espírito é evolução. É como se estivesse sempre justificando com erro, né? Assim, acho que, de fato, a gente não tem ainda uma evolução suficiente, então a gente fica suscetível a ter esse tipo de desvios, mas é importante que a gente esteja sempre atento a isso, né? Para que a gente, aí voltando à questão da responsabilidade, somos responsáveis por isso também. Beleza? Outra forma de a gente classificar justamente o impacto da implantação. Então, assim, a gente tem uma fonte hídrica, por exemplo, que você consegue gerar uma quantidade grande também de energia, mas para você implantar uma usina hidrelétrica, você precisa de um reservatório muito grande, isso impacta. A gente tem aqui o reservatório a barragem de Sobradinho, que você tinha uma cidade ali, então você tem um impacto social muito grande, né? E aí, voltando àquele tripé. O meio sócio também ele é importante, né? Ele tem que ser levado em consideração. Eu trabalho com o desenvolvimento de projetos renováveis e o trabalho com isso assim, me ampliou muito a visão, porque assim, você olha sempre do ponto de vista, você é engenheiro, você vai trabalhar, vai fazer só ali, gerar energia elétrica, mas quando você cuida da implantação, desde o início do projeto até o final, você tem um contato com o proprietário onde está ali, então você vai no meio rural, você tem uma relação com a comunidade que está ali, que vai sofrer um impacto positivo e negativo. Então, assim, você vê que tem um sócio ali muito forte que vai além só do meio ambiente, né? A gente fica sempre olhando energia renovável, meio ambiente, energia renovável, mas assim, tem um impacto social muito grande e isso tem que ser levado em consideração também. E aí, quando a gente fala, poxa, que massa aqui, a gente tem uma usina fotovoltaica aqui, não está poluindo, está gerando energia para a população, tudo, mas você está olhando só uma ponta do processo. Mas aí, se você começar a voltar, como é que esse projeto foi desenvolvido? Levou em consideração os aspectos sociais? Bacana. Volta mais um pouquinho. Quando você chega lá no início de tudo, onde a extração do silício ali, aí você está usando mão de obra escrava. Aí, tipo, poxa, caramba, justifica eu utilizar uma mão de obra escrava para depois conseguir gerar, fazer uma planta que tenha um benefício positivo para a natureza, para o meio ambiente, para a sociedade. Então, a cadeia toda tem que ser levada em consideração, né? Isso tem que ser posto também no papel aqui e exigido, né, que você tenha essa sustentabilidade que envolve o aspecto social, ambiental e econômico desde o início ao fim. Ou senão, não é sustentabilidade. Eu não posso implantar um projeto que está utilizando mão de obra escrava. E aí a questão que a gente está falando agora, justamente, né, os impactos socioambientais que devem ser levados em consideração. Então, alguns têm um maior impacto, outros já não tanto. E aí o resultado dos resíduos tóxicos, que aí é basicamente a nuclear, que a gente já falou também, né? A energia nuclear, ela tem ela libera aí uma quantidade de resíduo que a gente não sabe ainda lidar como fazer isso, e corre risco de bastante acidentes. Tem outras fontes que estão sendo discutidas agora, tem o hidrogênio verde, que é uma saída bem bacana, tem porque a nuclear que a gente fala é da fissão nuclear, né? Então já estão estudando, começando a desenvolver a fusão nuclear,
que ela consegue gerar uma energia muito maior do que a nuclear convencional, e assim, ela não tem risco de acidente como tem, não gera tipo de resíduo. Se ela, por exemplo, sai do controle ali, ela simplesmente para. Então, assim, são avanços para os próximos 50, 60 anos aí, para a gente estar implementando isso, como está tornando uma realidade, né? E no momento que isso passa a ser, de fato, utilizado em larga escala, a ideia é que a gente comece a tirar, né, o carvão mineral, os derivados de petróleo, e reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. E aí, especificamente agora, a gente falando da nuclear, né, o uso da energia nuclear é um avanço necessário para a humanidade em face do esgotamento dos recursos naturais disponíveis, porém, devem ser utilizadas para fins pacíficos, que foi justamente aquele ponto, né? Infelizmente, a gente acaba desviando um pouco e utilizando para um propósito negativo. Eu trago aqui rapidinho só para ver como é que a gente está se posicionando aqui, né, no nível Brasil e mundo. Né, o Brasil hoje ele tem basicamente 80% da sua matriz elétrica proveniente de fontes renováveis. Então, assim, é uma das matrizes mais limpas do mundo, inclusive. O mundo ainda tem a sua maior parte proveniente de carvão e derivado do petróleo. Né, isso aqui são dados de 2018. E dados atualizados agora, a gente está vendo cada vez mais no Brasil aumentando a expressividade das fontes renováveis e a diminuição daquelas não renováveis. A gente tem registros mais recentes aí que, em determinados momentos aqui no Sistema Nordeste, 98% da energia que a gente estava consumindo naquele momento era proveniente de eólica e solar. Então, assim, a gente tem condição, sim, de manter uma matriz limpa sem a necessidade de termoelétrica, por exemplo, que está, inclusive, encarecendo bastante a nossa conta. Vamos lá agora, né, sobre os desastres atômicos, é aquele ponto que eu comentei. A gente ainda precisa desenvolver uma tecnologia que a gente consiga utilizar de forma segura. A gente teve lá na União Soviética, né, foi um desastre que teve nessa cidade, que eu não sei falar o nome, a gente estava falando de nome, não foi isso ali, mais cedo, que o pessoal tem dificuldade com o meu nome também, que foram 10 mil contaminados, né, e 200 mortes. Né. Tem o Three Mile Island, na Pensilvânia, que foram 25 pessoas atingidas com a emissão de gases lá tóxicos. Tem o Chernobyl, que todo mundo já ouviu falar também, lá na Ucrânia. Né? Foram 46 mortos, 6 mil casos de câncer e 100 mil mortes indiretas, né, posterior, pelo nível de radiação que ficou na cidade. E aqui teve o Césio 137, que foi aqui no Brasil, que é considerado ainda o maior desastre com material nuclear fora de um acidente de usina. Né? Tiveram lá acho que uma clínica que estava desabilitada lá, e os equipamentos ficaram lá, o pessoal que vem de sucata entrou, começou a depenar lá os equipamentos e não tinha consciência daquilo ali. E acabou repassando, e isso aí distribuiu lixo tóxico aí para um volume grande de pessoas. Tiveram 11 mortes, né, 600 pessoas contaminadas e 100 mil pessoas atingidas pela radiação. E ainda sobre energia atômica, né, manipular exige cautela, né, e cuidados especiais, pois é extremamente poderosa, podendo trazer prejuízos se mal utilizada. Seu uso deixa resíduos tóxicos de difícil eliminação, requerendo tecnologia especial para o seu armazenamento. Então a gente vai ter que avançar ainda nisso aí. Se daqui para lá a gente tiver outras fontes melhores, a gente descarta de vez. E aí é o ponto da bomba atômica. Essa Little Boy foi a primeira bomba lançada, que foi sobre Hiroshima, em 1945, pelos Estados Unidos. Né? O ser humano domina a tecnologia nuclear, porém, dado seu atraso moral, utilizou também para ferir e conquistar. E hoje ainda é utilizado como forma de ameaça, como forma de poder, para você mostrar sua supremacia diante das outras nações, infelizmente. Certinho? E como é que é o impacto que a gente tem, né, dessa radiação, dessa energia, né, desse impacto no perispírito? O que é que ele gera, né? Porque acaba sendo uma energia, ainda que o perispírito seja aquela matéria densa, sutil, né? Ela ainda assim é matéria e sofre impactos também dessa radiação. A energia nuclear não é só prejudicial ao corpo humano e ao meio ambiente, mas também agressiva ao perispírito.
seu poder atinge a intimidade da matéria sutil do perispírito, alternando-lhe a vibração e provocando distúrbios perispirituais. Então, o impacto é principalmente direcionado na questão vibracional do perispírito. E isso pode ocasionar, né, um impacto de uma deformação, e isso vai ser passado, a gente viu também, acho que na aula 8, quando fala que o perispírito ele é o modelo organizacional biológico, e no momento que vai ocorrer uma encarnação, o que vai ser impresso do perispírito naquele corpo ali pode gerar algum tipo de deformação, proveniente justamente desse impacto de uma energia. Bem possível, os espíritos que desencarnaram ali em Hiroshima, diretamente impactados por isso, tiveram seus perispíritos danificados. Isso leva, às vezes, mais de 1, 2 encarnações para poder você restabelecer a vibração ali do perispírito. Então, é um impacto, sim, ainda que sutil, né, ainda que seja uma matéria mais sutil, mas é impactada. A gente vai ver mais ou menos por quê. Aqui seria o princípio, né? É um nêutron atingindo um átomo de urânio, que é instável, ele se divide e nessa divisão ele libera uma quantidade de energia muito grande, que são os raios gama. Aqui eu trago as faixas de espectro de luz, né, das ondas eletromagnéticas. A gente tem aqui a luz visível, então aqui o que a gente consegue enxergar com os nossos sentidos aqui está dentro só dessa faixa aqui, né? O que vem para baixo seria o infravermelho, e o infravermelho a gente ainda sente, né, que é o calor, mas daí em diante a gente não consegue perceber só através de instrumentos, que aí vem a micro-ondas, rádios, ondas baixas, e para cima a gente tem ultravioleta, raio-x e os raios gamas, que é justamente o raio gama que é a energia que é eliminada aí na fissão nuclear. E é nesse nível aqui que ele interfere principalmente no perispírito. É esse tipo de energia que gera esse impacto, essa desestabilização vibracional do perispírito. Beleza, pessoal? Alguém, comentários, dúvidas? Vamos lá? Posso continuar? Vamos lá, então. Vamos falar agora da lei de conservação, né? A conservação do meio ambiente e conceitos, né? Então, o primeiro conceito que eu trago aqui é reduzir, né? Uso racional dos recursos naturais. Quem se identifica aqui, está aqui escovando o dente, pensando na vida e está lá, a torneira aberta. Fazia, né? Quem está tomando banho aqui, está ali pensando na vida também, saboando e o chuveiro ligado, ali gastando água. Será que a gente está com esse olhar, né, essa visão de reduzir? De que forma a gente está utilizando os recursos naturais, né? E isso aqui eu estou falando de exemplos simples do cotidiano da gente. Só a cachoeira, né? A cachoeira já faz parte já ali, né? Será que a gente está... a gente tem hábitos que a gente poderia mudar, sabe? Rever. Às vezes a gente... Acho que eu estava conversando antes da aula, a questão da pandemia. Talvez a gente repensar em algumas questões, se a gente de fato precisa estar utilizando aquilo. Eu trago até um exemplo que eu estava conversando mais cedo, quando chegou aqui a garrafinha de plástico. Eu falei, vou fazer aula aqui de natureza e estou aqui, já eu descarto essa garrafa aqui. Lá em casa, eu estava falando com o Sueli, a gente consumia mais ou menos 10 garrafas, a gente bebe muita água com gás. Então, era 10 garrafas de 1,5 litro por semana que a gente comprava. Aí a gente, caramba, tem um dia que eu parei para fazer uma conta, falei, meu Deus, a gente está descartando mais ou menos 600 garrafas dessa por ano no meio ambiente aqui. Falei, não é possível, tem que ter uma alternativa para isso. Aí tem um aparelhinho, não sei se vocês já viram, que faz água com gás. Putz, eu falei, não, vou comprar isso aqui, né? O investimento que eu vou fazer ali é mais ou menos o investimento que eu faço no ano comprando água com gás, e eu não vou estar descartando Eu sou igual você, eu compro já de fechadinho, né, de água com gás. Aí eu vi esse aparelho no final de semana, acho que estava 600 e pouco na Amazon. Agora, aí eu comecei a ler a descrição e disse que eu preciso recarregar com o gás que eu compro aonde, que eles não explicam. E tem um lugarzinho, pelo menos no lugar que você compra, tem alguns pontos aqui em Salvador que você recarrega. Tem que recarregar com gás para gerar essa água com gás, né? Isso.
Lá em casa eu reutilizo as garrafinhas, assim, não jogo fora. Eu reutilizo de várias formas, mas é muita coisa, gente. Sim, sim. Quando a gente para ver assim, a gente vê o quanto a gente descarta e quanto a gente poderia evitar de fazer esses descartes. O outro ponto é justamente isso, é a reutilização, né? Prolongar a vida útil do recurso, né? É justamente isso. Poxa, quem tem aqui um copinho de extrato de tomate em casa? Tipo assim, eu poderia usar o extrato, descartar aquilo ali, 50, 60, 100 extratos desses que eu compro, eu podia descartar. Não, posso reutilizar aquilo, posso botar como se fosse um caqueirinho para plantar alguma coisa. É uma forma que a gente tem também de minimizar esse descarte, né? A gente tentar reutilizar do que for possível, do que a gente utiliza no dia a dia. Mas às vezes a gente não tem esse hábito, né? Aí é uma questão que envolve a educação, envolve a conscientização desde pequeno. Eu acho que essa geração de agora, por exemplo, já vem com a visão um pouco mais diferente, né, em relação a isso, já estão inseridos nessas discussões que envolvem, né, essa forma mesmo de lidar com o dia a dia, com os nossos hábitos. Tem a reciclagem, né, que é justamente você pegar aquele material descartável, refazer uma matéria-prima e produzir um outro diferente, se você está gerando novos e novos objetos. E aí é justamente o ciclo da vida, né, dos recursos versus o consumo consciente. Aí foi o ponto também que a gente comentou no início da aula. Tipo, eu preciso trocar o meu celular aqui porque lançou um novo, se ele me atende e funciona perfeitamente, eu preciso. Eu acho que a gente vive hoje numa geração, e aí sem entrar naquele mérito da discussão de porque no meu tempo era bom, meu tempo era melhor. Mas hoje as crianças têm a facilidade de assistir o que quer, na hora que quer, onde quer, né? Você tem ali, e os canais os canais de infantis, né? É uma exposição tão grande à necessidade do consumo, que cada propaganda são milhares de brinquedos, milhares de coisas, são os youtubers mostrando o tempo todo consumir, comprar tudo. Então, assim, a gente já tem uma geração que vai ter uma tendência muito grande a consumir de forma, muitas vezes, desnecessária. Então, assim, até que ponto eu preciso ter 200 canetinhas ali para a escola, se só 5 me atende, sabe? Então, assim, a gente precisa ter um olhar também e ter um controle, uma atenção para essa geração, principalmente, que está vindo, porque, assim, estamos sendo estimulados a consumir de forma inconsciente desde pequenos. Aí entra a questão do celular, entra a questão, e aí também não quero entrar nesse mérito de discussão, que geralmente... Mas, por exemplo, eu só tenho 2 pés, eu preciso ter 100 pares de sapatos no meu guarda-roupa. É necessário isso para mim? Ou eu estou tendo um excesso de consumo? Porque para você produzir um par de sapato, aí a gente volta àquela cadeia, né? Você não sabe exatamente como foi a extração, como é que foi a produção, o quanto de energia foi gasto para aquilo ali, e tudo isso vai extraindo um pouco do meio ambiente. Então, quanto mais a população consome, essa população que está crescendo, a gente está chegando agora nos 8 bilhões, nem só se todo mundo entrar em um nível de consumo muito alto, chega um momento que colapsa e a gente não vai conseguir atender mais, a Terra não vai conseguir mais. Tem uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Uhum. É só uma dica assim, de um livro que retrata muito esse contexto que você está falando, que é A História das Coisas. Não sei se você conhece. Não. Ela é uma ativista, na verdade, que escreve ela trabalhou no Greenpeace e tal. E ela foi a fundo pesquisar essa questão do lixo. Ela morava em Nova York, eu acho, e ela, vendo aquelas calçadas cheias de lixo, ela começou a pesquisar a fundo. Então, ela retrata, você falou a questão das placas de energia solar. Ela fala da base da produção dos produtos, né? Uhum. Então, assim, quando você compra um anel, não é só o anel que você está comprando. Você tem uma noção do quanto de natureza que foi destruído nas mineradoras e, enfim, para conseguir extrair uma miligramagem muito baixa de prata, de ouro, para conseguir produzir um anel. Uhum. Então, é todo um processo. Você compra uma camisa, você acha que é só uma camisa, mas quantos 1000 litros de água foram gastos ali? E traz muito essa ideia do consumo consciente. Uhum. É uma dica que eu sou fã desse livro, assim, eu li tem muitos anos e de vez em quando eu pego e volto a ler, assim, porque dá um start, às vezes a gente acaba se acomodando nessa questão do consumismo. E pelo menos para mim, eu li esse livro, eu era muito nova, e isso mudou muito a minha perspectiva de vida. Uhum. A questão dos sapatos.
De tudo, assim. Eu sou muito do que eu tenho necessidade. Às vezes eu tenho olho no guarda-roupa e falo, ai, tô precisando comprar alguma coisa, porque eu fico muito ao pé da letra disso, sabe? Mas para mim é uma forma de levar a vida que me traz uma satisfação pessoal muito grande. Sim. Então eu acho uma dica legal. Não, boa. Obrigado, é uma dica aí, viu? Muito bom, vou procurar. Eu acho que a gente precisa rever, a gente precisa só estar atento, avaliar a necessidade. Acho que a pandemia, a gente estava discutindo isso também aqui no início, a pandemia, acho que eu, pelo menos, tenho visto dessa forma, né? Se eu preciso comprar roupa, se eu preciso estar passando roupa o tempo todo, porque passar roupa consome muita energia, né? E às vezes você passa a roupa ali, você entra no carro, põe o cinto e tal, quando chega já está tudo amassado de novo, mas você está consumindo. Né? Tem umas que não precisa não, eu estou começando a optar até por essas. Então, a gente precisa rever a questão do consumo mesmo, né? Mas vamos lá. Ainda sobre a lei da conservação, né? O instinto de conservação como lei natural, né? É imprescindível, em função do aumento significativo da população, a gente falou agora há pouco, conservarem-se os recursos energéticos, assim como aperfeiçoar os meios de produzi-los. Então, a gente tem também a questão da eficiência, né? De que forma? Eu estou extraindo muito, estou gastando muita energia para produzir algo pequeno. Eu não posso trabalhar essa eficiência do consumo, porque se eu trabalho o consumo de energia de uma indústria, por exemplo, reduzindo aumentando a eficiência dela e reduzindo em 30% o consumo ali, eu consigo ampliar a produção e chegar no patamar que eu estava anterior, porque eu consegui reduzir antes o gasto de produtos, de materiais, de energia. Então, a eficiência também é um ponto que precisa ser trabalhado. E isso também a gente pode fazer em casa. Por exemplo, eu estou em casa ali, pelo menos, eu consigo hoje só estar dentro de um ambiente em cada momento. Então, para que eu vou estar com a luz da cozinha acesa, a televisão da sala ligada, se eu estou no quarto? Né? Ou então saio e deixo o ar-condicionado ligado ali. Então, não faz sentido, né? A gente tem, ainda que a gente esteja cada vez mais, os equipamentos eletrônicos estão vindo com eficiência melhor, o consumo que tinha as televisões de antigamente hoje são bem menores, né? Geladeira, tudo, mas não por isso eu preciso estar gastando energia de toda forma, né? As lâmpadas de hoje, a LED, então, ela consome muito menos do que aquela incandescente do passado. Então assim, não por isso, hoje eu posso deixar a luz ligada ali, não, porque assim, uma lâmpada em casa, 2, 3 ligadas em várias casas numa cidade, num país, isso gera um consumo muito grande. E para você consumir isso, você precisa gerar essa energia, e dependendo do país, você precisa poluir bastante. Aí é aquela discussão dos carros elétricos, por exemplo. A gente vai tirar uma frota toda que polui, né? Que queima combustível para poder andar. Eu vou botar carro elétrico. Mas esses carros precisam ser carregados. Mas se minha matriz de energia ela é poluente, eu vou estar aumentando o consumo, vou ter que poluir mais para gerar energia para alimentar esses carros. Até que ponto compensa uma coisa pela outra? Então, assim, não é só você botar carro elétrico, é você também repensar na matriz de como você gera essa energia no país. Certinho? Vamos lá. Vamos falar aqui agora de alguns questionamentos do Livro do Espírito, né? O que os Espíritos trouxeram ali como conceitos e respostas. Na pergunta 703, né? Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Eles respondem que Deus lhe deu a necessidade de viver, né, ao humano. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres e eles sentem instintivamente sem a perceberem. É justamente o que a gente passa nesse momento. A gente precisa, né? A gente vem com a gente esse instinto da conservação, do olhar para se manter, até como uma forma de sobrevivência. Isso está tendo que aflorar agora cada vez mais necessário pelas consequências que a gente está vivendo. Na questão 704, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu o meio para isso? E eles respondem que Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhes o meio. Por isso fez a terra produzir para fornecer o necessário a todos. Então a gente vive nesse meio ambiente, a gente tem todo esse sistema aqui, que é justamente para atender as nossas necessidades. Mas mais de 100 anos, né? Já os espíritos já trouxeram essa consciência que a gente começou a ganhar de forma mais expressiva agora, né?
Então, a gente tem tudo aqui. A Terra ela consegue atender a demanda do homem, essa necessidade. Mas essa necessidade que precisa ser revista, porque o que a gente considera como necessário hoje pode ter um acesso aí, que aí, de fato, a Terra não garante, não consegue atender essa necessidade, considerando o supérfluo. E aí, justamente nesse ponto, o que é necessário e o supérfluo, né? Ainda na questão 704, por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário para todos os habitantes, porque só o necessário é útil, o supérfluo não é jamais. Nós somos, né, estamos na matéria, a gente tem necessidades, desejos materiais, tipo, não tem nada mal nenhum. Assim, poxa, eu quero ter uma condição, eu trabalho, tenho condição de ter algo que me dá um certo tipo de conforto. Mas assim, eu não posso depender disso 100% ou ficar muito preso a esse tipo de questão. Eu não quero aqui trazer regras de que isso aqui você pode, isso aqui não pode, não, porque nós somos livres para achar o que bem melhor para a nossa vida. Posso desejar uma Ferrari, tipo, mas para mim, será que compensa eu trabalhar para ter uma Ferrari aqui? Então, assim, cada um tem a sua consciência. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa começar a ter, que é justamente assim, olha, a matéria necessita ainda do material, né? A gente precisa de algumas coisas da matéria, mas assim, até que ponto isso de fato é necessário e até que ponto aqui começa a entrar no supérfluo, sabe? E aí quando a gente olha a questão toda da desigualdade social, vou ficar ostentando quando você tem pessoas que não têm, sabe? Então, são essas reflexões que são importantes a gente começar a passar a ter. Já a questão 705, né? Por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? E aí não é que a Terra não produz, né? Só terminar aqui já. É que o homem a negligencia, é ingrato e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Se ela não basta à Terra, a todas as necessidades, é que o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Então, assim, não é que a Terra não consiga atender as nossas necessidades, mas ela não está aqui para poder, além das necessidades, atender os excessos do ser humano. Pode ir. Hoje de manhã, eu fiquei assim, estarrecido. Um homem, parecido com Raul Seixas, eu estava numa banca de jornal, e ele todo fedendo, um mau cheiro, aquela coisa toda. E aí a gente começou a trocar ideia com várias pessoas, que eu fico na banca conversando. Depois ele deu um palpite, uma opinião. E totalmente certo. Então, para você ver, você não pode julgar porque o cara é pobre, o cara é rico, e a sua personalidade. Então, eu fiquei assim, encantado com o homem. Ele se via que ele estava... É um senhor depressivo, em um estado que estava, mas muito inteligente e muito sábio. Eu fiquei assim, hoje, admirado. Onde nós estávamos, tinham pessoas de pouca sensibilidade, de cabeça, de intelecto. E ele superou a todo mundo que ele falou. Uhum. Então, para você ver, a gente não pode medir a pessoa pelo traje e como é que ele é. Então, a gente tem que medir o espírito no geral. Hoje eu fiquei feliz com isso. Não, isso, acho que, qual foi a aula? Acho que no Trabalho e Progresso a gente falou sobre isso, acho que na Evolução também a gente fala sobre que a gente tem esse olhar, né, de achar que a pessoa que está ali em condições sociais inferiores, elas não são evoluídas ou moralmente, intelectualmente, e isso não tem relação nenhuma, né? O espírito, ele está vivendo um momento específico ali, é uma fatia, a gente não pode julgar ninguém por uma fatia, né? Então, a gente tem que também mudar esse olhar. Bacana. Certinho? Vamos lá. Aí, a questão 715, né? Como pode o homem conhecer os limites do necessário? Aí que tem. O sensato o conhece por intuição, né? Muitos conhecem por experiências às suas custas. Aí foi aquele ponto, acho que no início da aula que vocês comentaram, né? Tipo, algumas mudanças dessa que a gente vê ocorrer é muito mais pelas consequências que são iminentes agora, né, do que de fato um ganho de consciência. Mas alguns já, pela própria sensatez, conseguem já enxergar esse limite. No caso do meu avô, não é nem sensatez. Tipo assim, a conta da água e a conta da luz. Ele usa um balde para tomar banho do lado do chuveiro,
para usar esse balde para, tipo, ou jogar no vaso sanitário ou alguma outra coisa lá da fazenda mesmo. Ele reutiliza a água de tudo, da máquina de lavar, tudo que faz lá ele reutiliza. Mas por causa do dinheiro. É aquilo, né? Assim, movido por uma questão do dinheiro, mas assim, surte um impacto positivo, né? Se todo mundo pensasse pelo menos pelo dinheiro, a gente estaria impactando muito menos o meio ambiente. É tudo muito... ele é top. A natureza agradece a ele. Um dia, talvez assim, não vai ser mais a questão financeira, né? Mas vai ser a própria consciência do bem e do meio ambiente. Porque todo mundo... Eu só vou escovar porque a gente usa água do filtro para escovar os dentes. Todo mundo usa um copo de água. Ninguém utiliza mais do que isso. O banho com ele... Se estiver no banheiro, ele já fica... Quem tá aí? Tá demorando, hein? Ele é bem desse nível aí. Economista. Vamos lá, todo mundo usando copinho hoje, viu? Seguindo o conselho aí. Certinho, pessoal? Vamos lá. As privações, né? Privações voluntárias, né? Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, né? Porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis. Aí a gente já comentou sobre isso, né? O que é necessário para mim? Eu ficar trocando de celular o tempo todo, vou ficar aí gastando dinheiro de toda forma, gastando e desperdiçando os recursos que eu tenho aí, escovando o dente com a torneira aberta quando eu posso usar o copinho. O que é? Vai ser, entra no supérfluo, no excesso, no desnecessário. E o que é que eu posso estar me privando, né? Não é que a gente vai privar daquela forma de assim, eu não posso mais fazer nada. Não, mas assim, é uma mudança de consciência, né? E aí usando aqueles conceitos da redução, da reciclagem, da reutilização, tudo que a gente pode mudar nesses hábitos. E agora vamos falar da destruição para a construção. Aí, lei da destruição, né? A lei da destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer. A gente comentou isso também já aqui na aula, né? Aquela questão de você dar o espaço para um novo, para uma mudança, quer seja uma mudança física, né? No próprio sistema, no próprio planeta, que envolve nossos hábitos, novas medidas, até em nós mesmos, né? A evolução por si só ela é essa transformação. Você destrói uma ideia, você destrói um paradigma que você tinha para você dar lugar a outros novos. Então, essa destruição, que é a transformação, ela é necessária. Ela ocorre o tempo todo, tanto no material como no nosso ser. E a lei da destruição é a lei da transformação, né? A gente passa e dá esse olhar, né? Que não é bem a destruição em si, mas a gente está o tempo todo transformando. E aí, todo mundo conhece Lavoisier, né, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Então, estamos o tempo todo transformando e reciclando. E aí, voltando agora, do ponto de vista da lei da destruição, para o livro dos Espíritos. Né? A questão 728, Kardec pergunta, a destruição é a lei da natureza? E os Espíritos respondem, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, toda transformação que acontece, independente que seja uma ação do homem ou não, isso gera um resultado, né? Gera uma reflexão, gera um avanço. Aí a gente volta a falar da questão da pandemia. A pandemia, ela veio, né, por uma questão... Nesse sistema a gente está suscetível a doenças, né? Essa transmissão animal-homem, ela ocorre desde quando o homem começou a entrar no sedentarismo, deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, começou a acumular ali a agricultura, a confinar o animal, e aí você começa a ter essa transmissão, né, desse contato mais próximo. Isso ocorre até hoje. Então, assim, a gente está vivendo nesse sistema, a gente está suscetível a isso, até o momento que a gente possa ter, talvez, um conhecimento que isso seja inibido, a gente não vai ter mais esse tipo de transmissão. Mas a gente tira sempre um aprendizado para isso tudo, né? A gente está conseguindo tirar muita reflexão, muitos pontos que a gente passavam despercebidos antes da pandemia, agora até do próprio hábito da higiene. Hoje, eu mesmo toco nas coisas na rua, já fico... Antes eu chegava em casa, tocava no dinheiro, tocava ali no
na catraca do ônibus, tal. Você chegava em casa comendo pão com a mão sem lavar. Então, assim, você começa a mudar um pouco sua visão e os seus hábitos. Eu acho que tem a questão também da gente pensar a nível da globalização, da quebra de barreiras, de fronteiras e dessa... Porque, assim, essa interação é muito boa, né? Mas eu acho que a gente não tinha percebido ainda um ponto que é o pensar a humanidade, né? A gente pensava muito em nações, mas pensar em humanidade a gente não pensava. A gente usufrui da globalização, dos intercâmbios, mas a gente pensava em nacionalidade. Eu acho que a pandemia vem para dizer o seguinte, isso que aconteceu lá na China é global. E a gente não pode ter essa consciência apenas nacional. A gente tem que pensar numa consciência mais planetária, né? Mais global. Porque o que acontece lá na China, rapidamente, ela vai tomar o globo todo. Então, assim, porque o que eu vejo, e é interessante isso, né? A gente vive hoje no mundo da globalização, o intercâmbio favorecido muito por conta da internet, que faz essa aproximação, mas a gente, com relação a muitas coisas, ainda se vê dividido em nações, né? E eu acho que o espiritismo traz muito essa consciência de planetária, e eu acho que a pandemia trouxe para a gente essa reflexão planetária, né? A gente não pode pensar só aqui. Isso aqui impacta em tudo. Até mesmo na questão de como lidar com a pandemia. Porque não adianta fulaninho fechar porque o outro fulaninho está aberto, né? Não adianta ter carnaval aqui e o outro lá está fechando, porque o que a gente fizer aqui vai impactar na Europa. O que a Europa está fazendo vai impactar aqui. E então, eu acho que essa nação planetária vem muito da pandemia. Muito, muito bacana essa contribuição. Acho que a gente olha sempre a globalização, muito do ponto de vista tecnológico, né? No transporte, a gente consegue hoje ir e vir qualquer parte do mundo ali muito mais rápido do que era 100 anos atrás. A comunicação hoje flui de uma forma muito mais simples, né? Mas essa globalização não é só isso. Não é só a tecnologia e a facilidade, mas é isso. É o olhar também como uma raça, né? Que vive única ali e que tem esse impacto direto e não... Sim. Nossa. Os limites imaginários, né? Eu estava falando assim, que a gente já deveria estar vivendo com a consciência planetária. A pandemia vem te dizer isso, mas a gente ainda vive em questões de nações muito por conta dessa questão do poder e capitalismo e tal. Mas eu acho que a pandemia traz um pouquinho dessa... Se não trouxe, deveria trazer essa consciência mais planetária. O start, né? Talvez. Acho que o estalo para a gente começar a mudar. Bacana. Concordo contigo. Vamos lá. A questão 732, né? A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos, é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Então, a gente está ainda nesse estado aqui que... tá complicado. Nós mudamos mais, nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, cada nível evolutivo, quanto mais dependente da matéria, se essa relação é muito mais forte, a proporção que você desvincula mais da matéria, essa relação também da destruição, ela acaba mudando. A destruição necessária é a destruição abusiva, né? Porque nem toda destruição, né, como a gente já falou, que ela passa a ser olhada como uma transformação, mas não quer dizer que você pode sair fazendo de qualquer forma, destruindo de qualquer forma. Você tem que ter o impacto consciente. A gente precisa construir edificações, a gente precisa construir as usinas, a indústria, o comércio. Então, assim, a gente precisa gerar um impacto. A gente não consegue fazer o progresso, né, sem gerar um impacto. Mas, assim, que forma a gente vai impactar esse meio ambiente? A gente não tem a liberdade de impactar de qualquer forma. Então, tem que ser levado alguns critérios, tem que ter algumas condições que têm que ser consideradas para você gerar esse impacto. Então, o que é necessário, o que vai ser abusivo, a gente precisa ter essa consciência. E Adenauer traz, na perspectiva da destruição como transformação. As velhas estruturas devem dar lugar às novas, a gente já falou sobre isso, né? Para melhor atender às necessidades humanas. O aprimoramento tecnológico humano faz parte da necessidade de destruição do velho e surgimento do novo. E os flagelos destruidores, voltando aqui para o livro dos Espíritos, né? Em resumo aqui da questão 737 e 741, eles falam sobre a questão dos desencarnes coletivos e a alteração das estruturas físicas da região. Então, a gente não está só
gerando um impacto, mas a própria Terra ela é dinâmica. Então você tem, né, abalo sísmico, você tem terremoto, maremoto, isso muda também o meio ambiente. Esses acidentes que provocam, né, proporcionam algumas vezes desencarnes coletivos, isso também impacta, como uma pandemia, por exemplo, impacta no todo, né, no crescimento, porque nos põe a refletir, nos põe a rever alguns conceitos que a gente vinha cometendo. Os resultados para a próxima geração, então, assim, isso gera impactos futuros. A perspectiva do uso da inteligência na reconstrução, acelerando a evolução do conhecimento e da ciência na reação a epidemias, inundações, intempéries e catástrofes, da mesma forma. Por exemplo, quando o primeiro avião caiu, quando fizeram um outro avião, eles já levaram em consideração alguns pontos que levaram o primeiro avião a cair. E assim vai aprimorando. O carro de Fórmula 1. Os carros de Fórmula 1 antigamente era basicamente assim, você entrar no carro daquele ali, você estava ali indo para a morte. Hoje não, você tem um nível de segurança muito maior, porque assim, com o próprio erro, vai sendo aprendido, aumentando, elevando o nível de segurança. Então, você vai no Japão hoje, os prédios já são construídos lá de forma a suportar terremotos. Assim, aqui no Brasil a gente sabe, a gente não sofre com isso, mas assim, a própria catástrofe ali proporciona um crescimento tecnológico, intelectual, para a gente saber lidar em outra vez, passando isso para as próximas gerações. E a resiliência é a paciência a partir da construção, né? Que cada condição dessa, cada catástrofe dessa geram perdas, né? A gente viu agora aqui na pandemia quantas mil pessoas morreram aqui no Brasil, mas isso aí não dá uma visão dessa resiliência justamente, e o que a gente vai fazer de agora em diante para que evite isso voltar a acontecer. Espero que a gente tenha ganhado de fato essa consciência. As guerras e suas consequências, né? Qual a causa que leva o homem à guerra? E essa aqui é óbvio, né? Poder, né? Essa predominância aqui. A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, né? A satisfação das paixões, né? Achando que tudo é aqui, acaba aqui, então vou viver minha vida aqui tentando acumular o máximo possível, né? Só quero acumular, ter, e achando que vou viver tudo que é possível aqui, sem pensar nas consequências. Interesse de poucos impactando na vida de muitos, a liberdade e o progresso como consequência e os impactos dos aspectos sociais, ambientais e econômicos. E da mesma forma, né, a gente vê que sempre depois de cada guerra que proporcionou, ou de uma crise, a gente tem um avanço, né, a nível social, a nível tecnológico, né, exato, na medicina. Então, assim, são questões proporcionadas pelo próprio homem que são negativas, mas a gente consegue extrair algo positivo após, né, passar dessa crise, né? Na Europa mesmo, quando teve a crise do petróleo, o próprio povo europeu ele começou a melhorar e utilizar mais o transporte coletivo, né? O que a gente não viveu ainda aqui no Brasil. Então a gente ainda tem o costume de a gente tem, mas assim, a gente ainda não tem o hábito do coletivo, né? A gente olha muito, se vai aqui 10 pessoas para o mesmo encontro, vai cada uma com o seu carro, então assim, é poluição, é consumo, é impacto o tempo todo. Egoísmo. Pensando também na questão da Segunda Guerra, porque é pós-Segunda Guerra que a gente vai ter a ONU, Declaração de Direitos Humanos, sim. Pensamento mais assim. Mas eu queria trazer assim, que essa aula me traz, me impacta muito. Primeiro, achei muito interessante. Você traz a discussão de algo que a gente está fazendo, né, questão do meio ambiente, sustentabilidade, para um centro espírita, que é uma dimensão mais espiritual da discussão da coisa. E aí, o que me traz é aquela implicação pessoal, né, que eu preciso pensar isso para além do material. Né? Não vou, como a colega ali está falando, não vou economizar energia apenas só para uma conta, mas, assim, pensar numa esfera mais espiritual. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que pensar nessa continuidade do espírito. E aí a gente impacta no coletivo. Mas, assim, eu queria também chamar a atenção, que eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter para essa questão aí, que é a questão mais política, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de transformação pessoal, mas fazer melhor escolhas quando a gente vai escolher o nosso líder, né? Porque foi o presidente dos Estados Unidos que mandou dar um start na bomba de Hiroshima e Nagasaki, e o que fez com que o presidente o líder da União Soviética, também desenvolveu um aparato nuclear para mesmo tipo de utilização. Então, acho que a gente precisa ter essa responsabilidade, que é mais coletiva, né? Pensar direitinho qual é o projeto e como pensa essa pessoa
eu vou votar no vereador, eu vou votar no prefeito, mas como é que eles pensam a nível de sustentabilidade, de ambiente, porque essa é uma responsabilidade nossa do voto, né? Sim, claro. Tanto da escolha como o papel mesmo como cidadão, né? De permanecer ali aquilo tudo e não deixando só como eles responsáveis. Mas é o que a gente vê aqui, né? Às vezes é o interesse de poucos que impacta no todo. E a gente está falando o tempo todo de sociedade aqui, mas isso, claro, a nossa responsabilidade, ela vai para o meio ambiente, incluindo animais, né, a natureza como um todo. Não só, a gente sempre fala que sociedade como se fosse só a gente tivesse, mas a gente está se inserindo e a responsabilidade nossa é mais ampla do que a sociedade. Você falando agora da bomba atômica mesmo, eu li um livro que conta a história, né? E a gente sempre fala, né, Estados Unidos, né, União Soviética, e por muito pouco, quem não lançou a primeira bomba foi a Alemanha, né? Eles tiveram assim erros de cálculo ali para a definição da ogiva e não conseguia iniciar a cadeia, né, da bomba atômica. Os Estados Unidos conseguiu avançar. Sim. E os cientistas foram para lá. Exato. Então, assim, você vê que não é só uma nação, nada assim. Toda nação tem seu desejo. A gente vê o tempo todo, né? Os riscos que tem no Irã. Então, assim, a gente ainda vive nessa sociedade que, infelizmente, líderes que deveriam se preocupar com o todo, ter essa consciência do global, tudo, ainda olham muito de forma para o umbigo. Né? Exato. Não pensa. É aquilo que eu estava falando. Esses líderes todos, né, eles ainda não têm esse start do global, né? Quando vai para uma reunião dessa da ONU e tal, uma conferência traz, mas o que a gente vê são os líderes tentando defender o seu, só que eles não pararam para entender que defender o seu não adianta nada, porque a gente vive nessa globalização e uma coisa impacta a outra, né? Exato, correto. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Estagiário da Terra. Somos estagiários aqui na Terra, estamos de estágio. Estamos para evoluir cada dia mais e chegar a um ponto. A gente tá aquilo que a gente sempre fala, né? Estamos no nosso melhor aqui agora, como sociedade, como espírito, e a ideia é que a gente vá melhorando sim. Vamos lá agora, recursos naturais, né? Escassos e as necessidades ilimitadas. Chegando já na reta final aqui da aula, é até 11h50, né? Beleza. O crescimento populacional, né, que a gente viu lá naquele gráfico, a gente está tendo esse crescimento exponencial. Alô? Houve um decréscimo de 4%. 4%. Na população do Brasil, no número de nascimentos. Pode ver isso aí. A gente vai falar isso aqui sobre a questão do planejamento familiar, né? A gente, principalmente quando você, há 50, 60 anos, que a maior parte da população vivia toda na zona rural, onde você assim, não dependia de tanto, né? Porque ali era uma vida mais simples, então as pessoas acabavam tendo 10, 15. Minha avó mesmo teve 15 filhos, eu tenho 15 tios por parte de mãe só. Então, é bastante mesmo. Não, era animadíssimo. Não tinha TV, E aí quando você... Como? Para ajudar, ajudar nos afazeres. Como? Não. E aí, quando começa, né, essa migração do rural para as cidades, aí você começa a ter inchaço, você começa a ter a falta de infraestrutura, problema de saneamento, e aí você tem que começar a repensar, as condições de você viver na cidade são menores, as necessidades são maiores, então não dá mais para ter 10, 15 filhos, então as famílias começaram a reduzir ali. Por exemplo, minha avó teve 15, meus pais foi só eu e meu irmão, sabe? Eu tenho só uma filha hoje, então a tendência é mesmo que ocorra um pouco essa redução, muito por isso também, né? Então, mas assim, de toda forma a gente ainda está, de forma global, a gente está crescendo, porque nem todo país a gente tem ainda essa consciência, esse controle. Menos um ponto já aí, já anotou ali, viu? Tem algum...
Tem algum estudo, alguma ideia sobre a quantidade de pessoas que faleceram na pandemia em relação ao crescimento populacional? Porque você colocou lá o gráfico da perspectiva, né, de crescimento. Em 2010 estava 7 bilhões. Teve algum impacto? Você sabe se tem algum estudo nesse sentido? Não entendi. Assim, se teve algum impacto, o crescimento populacional com a... se reduziu. Se reduziu. Olha, assim, de fato, você põe um fator a mais, porque assim, a gente tem todas as causas de desencarne, né? Aí você gera mais uma, que é a pandemia. Você teve um aumento. Agora, em percentual, um estudo que reflita, não sei, 1% foi redução por conta da pandemia? Eu não vi, assim, não vi nenhum estudo, nada nesse sentido. No Brasil, o número da pandemia e o número de mortes corresponde quase igual ao número de mortes durante o ano da pessoa. O percentual não dá 2%. Então, a pandemia, tudo bem, a pessoa ia morrer de outra coisa, morreu de Covid. Mas, se você analisar, a diferença é muito pequena. 2% da população quer morrer no ano. Então, 620 mil pessoas. Morreu 650, 600, mas isso está previsto morrer, porque ia morrer de qualquer jeito, entendeu? Assim, eu vi, estava ouvindo um programa na televisão, e que a diferença é muito pequena em relação ao geral de mortes no Brasil, em relação à pandemia. Se você for comparar, não dá nem 5% a diferença. Não, ok. Assim, isso o percentual, em nível percentual, é pequeno. Quando a gente entra um pouquinho mais nesses números, né? A gente sabe que acaba que não são números, né? São pessoas. Claro. Então, e assim, foi adicional, ainda que depois de estudos, percentuais, variações, tudo, isso reflita em um número que não seja tão grande. Mas assim, tem toda uma questão que aí envolve o que a gente está discutindo, né? E se não tivesse os cuidados, se não tivesse talvez a vacinação, se a gente não tivesse tomado todas as medidas aí, esses 600 poderia ser, ao invés de 2%, 5%, 4%, e a gente está vivendo um caos quase de exterminação a nível mundial. Mas eu quero dizer que o número de pessoas que morrem de doenças normais, e comparado com a pandemia, a diferença é muito pequena. Não entende? Por exemplo, morre no Brasil 1 milhão de pessoas. Certo. Com a pandemia, morreu 1.010.000. Então, a diferença é muito pequena. Entendi. Ou esse acréscimo, entendi. É isso aí que eu quero falar. Entendi. A gente só precisa ter um pouco de cuidado quando a gente faz uma análise dessa matemática que o senhor traz, né? Só porque, assim, os números são muito frios, né? E eles trazem essa coisa de, muito pequena, só para a gente fazer uma interpretação dessa análise, né? Os números podem ser pequenos, mas o impacto foi muito grande. Isso. E a motivação muito relevante, né? Só para a gente não minimizar. Isso, exato, concordo. Para não cair nessa armadilha, né? A gente olha só o número matematicamente, mas a gente tem que fazer uma análise que é mais aprofundada. Perfeito. O percentual, se eu não me engano, que eu já tinha visto, foi que aumentou em 20% a morte no Brasil. Então já se morria de outras doenças e aumentou em 20%. Fora a morte desses 20% de Covid, outras doenças que pessoas tinham, cardíaca, renal, essas coisas, a pessoa continuaria viva em tratamento, mas morreu porque não conseguiu ter acesso ao tratamento. É verdade. Tem esse ponto aí também da ocupação, né? Que aí você teve casos do cotidiano, fora a pandemia, que acabaram levando a óbito por conta do sistema que não conseguia atender, né? Verdade. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla, né? Que assim, os números eles ajudam, né, gerar estatística, mas acaba sendo frios, exato. Vamos lá aqui. Para que as condições do planeta possam permitir abrigar enorme contingência populacional, estamos incorporando à sociedade o planejamento familiar, como forma de frear o aumento populacional e possibilitar melhores condições de vida, né? Foi aquele ponto que discutiu, principalmente aqui agora, que ainda que não seja uma imposição, mas de forma consciente do planejamento, né, familiar de cada espírito aqui, a gente começa pela falta de até atendimento, de estrutura, tudo, a gente acaba reduzindo mais o número de indivíduos na família, né? Aí falei da questão da vinda do campo para as cidades, da necessidade de você ter maior na cidade, você conseguir manter uma família maior é muito mais complicado. Isso reflete como consequência nessa redução.
E esse aumento das interações entre as pessoas, né? Muitos males que a humanidade atravessa decorrem da superpopulação, que ampliou o número de interações sociais, reduzindo o espaço e ocupação e aumentou a competição pelo recurso. A gente vai ver aqui, trago um gráfico aqui que fala sobre a questão da água, principalmente, e essa má distribuição aí, mas acaba que gera, de forma inconsciente, você entra nessa competição, né? A gente aí tem os pontos das necessidades, o que é necessário, o que não é necessário, o consumo exagerado, e aí você tem muitos consumindo, poucos consumindo muito, né? E sobra para a maioria. Então isso acaba gerando uma competição entre os indivíduos. A questão da disputa dos recursos aqui, né, que são cada vez mais escassos, né. A gente tem esse consumo inconsciente, né, pela maioria, né, ou por uma boa parte. Isso gera, né, uma baixa eficiência, né, você consome muito para atender uma necessidade pequena. Vem o desperdício, né, e aí você fica nesse ciclo, né, consumo inconsciente, baixa eficiência, desperdício. Isso se aplica também para alimentos, águas, acesso à energia, matéria-prima, para desenvolvimento tecnológico, etc. E aí é o gráfico que eu estava comentando para vocês, né? A gente tem aqui, no Canadá, o consumo diário de cada indivíduo é em médio de 600 litros. Nos Estados Unidos, até 350 litros. No Japão, a mesma quantidade de média. Na União Europeia, até 200 litros. No Brasil, até 187 litros, e na região subsaariana ali do norte da África, até 20 litros. E aí, o que é que a ONU traz, né? Ali, o valor de referência da ONU, em 2015, é que o valor ideal, médio, por indivíduo, dia, tem que ser ali em torno de 110. Ou seja, você tem aqui de um lado um excesso, né? Você tem aqui no Canadá as pessoas consumindo uma quantidade de água até 6 vezes maior do que é necessário por um habitante, quando você tem aqui pessoas vivendo aqui na região da África muito abaixo, com 1/5 do que é necessário para você, alimento, higiene e outras necessidades que dependem do uso da água. Então, assim, você tem uma má distribuição desses recursos muito grande, né? E aí esse excesso de poucos que comprometem, muitas vezes, a escassez da maioria. Aí tem a questão da visão global. Poxa, eu consigo atender. Você vai lá no Canadá, provavelmente os seus índices de 90% da população aqui tem acesso à água, tal. Resolvi o problema daqui de casa, mas assim, e o restante do mundo? Como é que tá? E até quando a gente vai ficar com esse olhar apenas assim, para o quintal da minha casa e esquecer o que está fora, né? Então, isso também tem a questão que a gente estava falando sobre as necessidades de cada um, os líderes, da forma que eles olham a sociedade, se eles estão olhando só para a nação, ou a gente tem que ter essa consciência agora de um olhar mais amplo, de forma global. Então, isso aqui também fica para a nossa reflexão, né? Aí o êxodo rural, que a gente já comentou, né? A superpopulação é um mau causador de outros tantos danos agravados pelo êxodo rural, que concentrou as comunidades nos grandes centros urbanos, né? Inchados pelos bolsões de miséria. Então, assim, não tem uma política pública que atenda, né, ou que atendeu no passado esse êxodo que trouxe a população que era basicamente rural toda para os centros urbanos. Então, você não tinha condição de moradia, saneamento básico, começou a invasão e não teve nenhum tipo de planejamento. Isso aí você também mexe muito na questão social. Eu gosto mais dessa visão aí quando a gente faz pelo aspecto contrário. Eu acho que a questão do êxodo rural, ela se deve por um maior investimento nas capitais e não pelos bolsões de miséria. Uhum. É porque quando a gente chama assim, foi pelos bolsões de miséria, a gente minimiza a questão das lideranças políticas investirem muito nas capitais e não estabelecer aquela equivalência de recursos também para o interior. Porque não adianta você investir só na capital, porque a população do interior vai sair e vem para a capital, né? Então, assim, eu acho que esses bolsões de miséria, eles são muito mais intensificados por uma ação nas capitais do que só por ali. A gente pensar nisso, entendeu? Não, sim, concordo. É que, assim, que a questão é só falar do movimento, né? É isso, teve uma atratividade maior na cidade, isso levou que a população toda saísse nessa expectativa. É a má gerência dos recursos, né? Você recolhe impostos e você vai sempre capitalizar ali, né? Quando a gente fala de estado, vai capitalizar nas capitais. Se a gente fala de Brasil, Sul, Sudeste. Sim. Né? E aí a gente tem esse problema. E aí o problema é justamente isso, né? Assim,
não tem o retorno dessa coleta de imposto. Então, você gera essa miséria. Distribui equitativamente. Você Exato. concentra nas capitais. Se você falar a nível federal, você concentra no Sul e Sudeste. E essa realidade não muda. Sim. Exato. Aí, Ale, tá vendo? Agora já... Eu viajo muito. O interior da Bahia, 90% do interior pequeno não recebe o salário mínimo. O salário básico é 300, 400 reais. Então, ele não passa fome, mas vive uma vida de miserável. Então, ele tem que vir para a capital mesmo. Pode ver. Sim. Por exemplo, a Cidade Baixa, Uruguai, Jardim Cruzeiro, aquela cidade toda. Ali eu me lembro que eu era menino, eu morava no Bonfim, eu ia pescar onde tem ali o Jardim Cruzeiro. Você sabe onde é o Jardim Cruzeiro? Os barcos, que antigamente era saveiro, iam até ali, até onde tem aquela feira. Aí o que houve em Salvador? Aterro sanitário, falta de planejamento. Então, começou a fazer aquelas palafitas, aterro sanitário, cresceu a população. Então, você pode reparar, Lobato, Ribeira, Uruguai, Jardim Cruzeiro, Massaranduba, aquela parte, tudo em invasão e é toda aterrada. É por isso que acontece em Salvador, quando chove na Cidade Baixa, porque ele está abaixo do nível do mar, alaga tudo. E o pessoal todo o interior ficou naquela região, pode reparar. Então é o êxodo rural. É isso? É a consequência, né? Consequência disso tudo. A consequência disso tudo. Tudo bem. Então vamos ver que esse país, como a moça falou, a gente saber votar, e em quem votar, homens que direcionem esse país, que a gente seja igual, não haja diferença de nada em termos de vida, que todo mundo seja igual, isso que é importante. Então, perfeito. Concordo aí com a colocação de vocês. Parabéns aí, professor, pela aula. Não, obrigado. A aula que fez aqui foi a gente. Vamos lá, estamos chegando já no final, né? A natureza e a imortalidade, né? Preservar o meio ambiente é dever e necessidade ao mesmo tempo, né? Encarnados e desencarnados, estamos todos sujeitos a viver na natureza, cabendo-nos preservá-la a todo custo. Então, assim, é uma responsabilidade aqui de todo mundo, né? Não é só a necessidade, mas é um dever nosso ter essa consciência e esse olhar de conservação, né? Dessa transformação, que a gente possa olhar de forma global, olhar para os outros, não olhar só para a sua necessidade e entender que essa necessidade é de uma sociedade como toda, envolvendo a natureza como um todo. E quais são as responsabilidades do espírito? Né? É defender tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? É o nosso dever também, é defender. É buscar o equilíbrio, porque cada ação nossa aí, né, esse impacto pode entrar em um colapso de desequilíbrio. A gente tem que tentar buscar sempre esse equilíbrio. A manutenção e a sustentabilidade, né, que foi aqueles conceitos que a gente falou lá no início da aula, levando em consideração todos aqueles aspectos, né, o impacto do meio ambiente, o impacto social que tem, o impacto econômico, porque a gente vive numa sociedade que depende da economia. Então isso tem que ser levado em consideração, e essa é a nossa responsabilidade como espíritos. Mas aí, chegando no finalzinho, pessoal, eu trago aqui uma reflexão para vocês. Eu não sei se vocês conhecem aquele André Trigueiro, né? Ele é jornalista, ele fez alguns livros, alguns artigos nessa parte, né, sobre questão de consumo, sustentabilidade, e ele traz uma reflexão bem bacana em um dos livros dele, que ele fala assim, que há pelo menos 3 armadilhas embutidas no estilo de vida consumista, né? A primeira é a natureza ético-moral, né? É ostentar a abundância onde há escassez, né? É aquilo que a gente falou. Assim, eu tenho demais, eu tenho um excesso, eu ostento isso, mas eu não olho para aqueles que não têm, né? Que não têm o mínimo. Aquela população, por exemplo, ali que tem um acesso à quantidade de água muito abaixo do necessário, por exemplo. Aí, a segunda armadilha é a de ordem ecológica, né? O que exatamente estamos levando para casa como consumidores? O sufixo ismo alude ao desperdício e excesso. E a terceira armadilha é a ilusão de transferir para os bens materiais o que é verdadeiro, porém inatingível, que é a felicidade e a paz. Então, até que ponto a gente está debruçando em todo esse materialismo que a gente vive, que reflete no consumismo? O que é que a gente está
colocando ali, naquilo ali? Que necessidade é essa que chega a impactar, muitas vezes a gente não consegue lidar com a perda material de alguma coisa, né? Será que a gente está vivendo da forma correta? Será que a gente está colocando de fato ali a necessidade da gente em algo material quando ele deveria ser considerado como algo supérfluo? São essas armadilhas que a gente tem que levar em consideração no nosso dia a dia, que a gente passe a refletir sobre isso, que a gente passe a ter essa tomada de consciência, né? O que é que eu estou consumindo? Se eu estou consumindo o que é necessário? O que eu estou consumindo aqui, ela vem de uma fonte proveniente de uma forma correta e sustentável de produção, né? O quão o ambiente está sendo impactado por conta desse consumo meu exagerado em determinados itens, por exemplo. Eu posso rever isso, eu posso mudar meus hábitos um pouco, né? E aí, para fechar, eu trago também essa frase dele, que é: não há outro planeta, não há um plano B. Ou usamos com inteligência o que temos, ou pereceremos. Então, é o nosso papel cuidar do meio ambiente como um todo. Obrigadão mais uma vez, pessoal, por estar aqui. Adorei o bate-papo de hoje.